levante-se e ore. A oração é falar com Deus. A oração é comunhão com Deus. A oração é privar com Deus. A oração é intimidade com Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, nós encontramos: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o maior interesse na oração é do próprio Deus. A primeira referência à oração nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 26. Ali nós encontramos a primeira referência à oração. Mas a necessidade de oração alcança todos os seres humanos. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo, inclusive, que é um imperativo. No capítulo 55 de Isaías, no verso 6, nós encontramos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, buscar ao Senhor, invocar ao Senhor. Não somente este texto de Isaías 55, verso 6, mas vários outros textos, como é o caso de Jeremias 33, 3. Invoca e te responderei. O interesse é de Deus. Ele tem interesse justamente de ter esse colóquio, de ter esta intimidade, de estar com o ser humano. Quando Deus, ele criou o ser humano, ele criou para romper a solidão do próprio Deus, porque ele havia criado os anjos, mas os anjos não satisfaziam esta necessidade de intimidade que o Senhor precisava ter. Ele sentia esta necessidade e ele cria todas as coisas e termina como coroa da sua criação, criando o ser humano. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, Deus, ele cria um ser que tem a condição de estar com ele. E o ser humano, ele desenvolve a sua jornada sobre a face da terra, e também no livro de Gênesis nós encontramos algo que envolve todo o nosso ser e cria um anseio no mais profundo do ser humano temente ao Senhor. Quando nós lemos na palavra de Deus que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Se não bastasse, toda tarde no jardim do Éden, o Senhor, ele vir e ter um colóquio, ter um encontro, ter comunhão com Adão, ele, na sequência, anos depois, ele encontra um homem cujo nome é Enoque, e esta comunhão foi tão grande que Deus disse: olha, eu quero você comigo. Quando no final da tarde, eu imagino, Enoque chega para o Senhor e diz assim: Senhor, a conversa está muito boa, mas eu preciso retornar para casa. Amanhã nós retornaremos. Amanhã nós continuaremos o nosso papo. E eu imagino Deus falando para Enoque: Enoque,
nós não vamos esperar para amanhã, porque você hoje não vai voltar para a sua casa, mas você vai comigo para a minha casa. Não somente hoje, mas para todo sempre. E Enoque, você estará comigo na minha casa. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então levou. Enoque não viu a morte física, mas foi levado pelo Senhor para estar com o Senhor para todo o sempre. Este é o desejo de Deus. Sim, a oração, acima de tudo, é intimidade com Deus. No Salmo 37, no verso 4, diz assim: achega-te ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aproxima-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Achega-te. Tem comunhão com o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A tua comunhão é tão grande com o Senhor, que a tua vontade se coaduna com a vontade do Senhor. Mas nós vemos que a oração, ela deve, enquanto estivermos aqui, ser sem cessar. Isaías, no capítulo 62, registra que o Espírito, orientando o escritor, diz: não haja silêncio em vós. Não haja silêncio em vós. Eu quero ouvir vocês. Eu quero privar com vocês. Jeremias, no capítulo 29, nós encontramos, a partir do verso 11, o Senhor falando: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é o desejo de Deus. Levante e ore. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, levante e ore. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Nós vemos Jacó, ele lá no vale de Jaboque, lutando com Deus. E o Senhor diz: deixa-me ir. Ele diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Saiu puxando de uma perna, mas saiu com a bênção do Senhor nas mãos. Ser perseverante na presença do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Levante e ore. Busque ao Senhor, porque além da própria pessoa ter o desejo de falar com Deus, de estar com Deus, de estar com o Senhor, o maior desejo é do próprio Deus, é do próprio Senhor. Que nós possamos gozar esta comunhão maior com Deus, não somente aqui, mas por toda a eternidade, mas já nos preparando aqui na terra, e que Ele mesmo nos abençoe.